No Evangelho segundo São João, Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós louvamos a Deus pelos irmãos que atenderam ao convite de estarem aqui hoje pela manhã, a essa santa convocação das assembleias locais. João 1. Foi feito de última hora, sexta-feira, e os irmãos estão aqui em quantidade satisfatória. Louvamos a Deus por isso. Os irmãos de Bonito não puderam vir por questão de transporte. Evangelho segundo João, capítulo 1. O viver simples da igreja, o estilo de vida da igreja do Senhor Jesus. Nós leremos a partir do versículo 35 e os irmãos estarão acompanhando, lendo também conosco essa passagem tão expressiva da palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos, que está falando de João Batista. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. A igreja leu o versículo 37. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Verso 39, a igreja. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o haviam seguido. 41. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que dizer Pedro, e quer dizer pedra. Que o Senhor nos edifique pela leitura desta palavra. Ó Deus, queremos ouvir a tua voz e nada mais que a tua voz, Senhor. Tenha compaixão das nossas vidas, fala-nos pela palavra, tenha misericórdia de quem fala e de quem ouve, e que cada um possa ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma tarde, como qualquer outra tarde na Palestina, 4 horas da tarde, um encontro de discípulos. Os discípulos de João, aqueles que haviam sido esclarecidos a respeito da necessidade do arrependimento. Eles, como João, percebem que Jesus estava passando e dizem: olha, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. E noutra feita uma expressão a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, o Messias esperado.
E aqueles discípulos não tiveram dúvida, deixaram um pouco de lado a João e acompanharam Jesus e perguntaram: Senhor, aonde moras? E Jesus prontamente lhes respondeu: venham ver, venham ver. E passaram o restante daquela tarde, daquele dia com o Senhor. Irmãos, que simplicidade, não? Que simplicidade. Um relacionamento, uma amizade, portas abertas, hospitalidade. Jesus não ficou preocupado em: eu vou primeiro arrumar a casa, ajeitar, colocar um jarrinho ali, passar uma vassoura, o que é que vão pensar esses dois visitantes, esses dois desconhecidos ali com a gente, vamos ornamentar. Essa preocupação é característica das irmãs, né? Vamos organizar, sabe que os irmãos vão levar uma boa impressão. Jesus disse: venham ver. Talvez na cultura atual, se o Senhor Jesus tivesse uma esposa, ela teria ficado bem preocupada. Como é que você chama esses dois homens que a gente não conhece para assim já de cara ficar aqui com a gente? Nem deu tempo de preparar as coisas. Mas Jesus disse: vamos lá em casa. E naquela casa eles conheceram a intimidade do Mestre, o frescor das suas palavras, a beleza do seu comportamento, a identidade da sua missão, o comprometimento da vida que eles teriam a partir dali, a necessidade de repetir o mesmo projeto. Mas, irmãos, eu gostaria de refletir numa expressão do verso 42, que diz, 41, a primeira coisa que André fez, na minha tradução está assim, foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Irmãos, diga assim: a primeira coisa. Essa frase me tocou o coração. Ele não se preocupou em fazer maiores questionamentos. Aquela palavra foi contundente de Jesus. A sua postura revolucionou a estrutura daquele coração. Certamente as informações e o testemunho de João despertaram no coração daquele homem algo muito profundo, ao ponto que, ao encontrar com o Senhor, a primeira coisa que ele fez foi chamar Simão. Simão, achei o Messias, o Cristo, achei o divisor das águas, o Senhor da vida e da história, o esperado de Israel, o profetizado por séculos e séculos e séculos. Ele está entre nós. Eu achei. Irmãos, o que mais me encanta, mais me impressiona é que esta experiência de encontrar o Senhor Jesus, o Cristo, ela se faz presente depois de 2000 e alguns anos nos dias atuais. Eu tenho visto esta cena acontecer na minha caminhada ao longo dos tempos. A convicção da presença bendita, abençoadora, salvadora, com o senhorio revolucionário da presença do Senhor na vida das pessoas. Ele permanece aqui.
Diga à pessoa que está do seu lado aí: eu achei o Messias. Aleluia. Outra vez: eu achei o Messias. Agora diga assim agora: e ele está aqui. A sua presença é santa, é verificável, é mensurável, é tocável através da vida e do testemunho dos irmãos. Há uma igreja espalhada nesse mundo, há uma igreja perseguida, há pessoas que sofrem, há pessoas que morrem, há pessoas acorrentadas, há pessoas apedrejadas, há pessoas que sangram literalmente ainda hoje por causa dele. Oh, que nome sublime! Oh, que nome precioso é o nome de Jesus! Há uns hinos dos salmos que diz: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome é precioso, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ele conseguiu com o seu gesto, ele conseguiu com as suas palavras, e acima de tudo ele conseguiu com o sangue derramado imprimir no coração, na mente, na alma, recriando, regenerando o espírito. Ele conseguiu colocar uma esperança que transporta esta vida. E o verdadeiro discípulo do Senhor faz arder, sente arder o coração quando pensa em Jesus Cristo, nosso Senhor e amado Salvador. Achamos o Messias. Aleluia. Ele está aqui, eles foram. E aquela dinâmica de vida, de simplicidade, de relacionamento se espalhou, se estendeu. Verso 42 diz: então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e substituiu seu nome. Verso 43: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: vem comigo. Vem comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Ele é daqui de perto. Ele tem história de família. É uma família simples, não tem tradição no sinédrio, mas ele é especial, ele é diferente. É Jesus. Ah, meus irmãos, que maravilha é ouvir as histórias de Jesus. Ele chega e diz àquele homem: venha comigo. Olha que simplicidade. E enquanto eu falo a vocês, eu lembro a noite em que o Senhor Jesus me falou. Eu, miserável pecador, na adolescência, me achando tudo, ele disse: vem comigo. Isso já passam de 4 décadas e eu não me arrependi ainda de acompanhá-lo, acompanhar Jesus, segui-lo. Ele cura feridas, ele perdoa pecados. Quantos tropeços na minha vida, quantos erros, quanta desobediência, quanta teimosia. Ainda quando eu queria ficar nesses 40 e poucos anos prostrado, dizendo: eu não sou digno,
O Senhor Jesus chegava perto e dizia: vem comigo, eu vou lhe perdoar, você receberá a porção dobrada do meu Espírito, venha comigo. Quando decidimos largar a religião e seguir com um punhado de discípulos, eu digo: meu Deus, a gente é acompanhado a tantas pessoas e tantas cruzadas e a tanta gente, como é que eu vou caminhar agora só com esses irmãos? O que será? Eu estarei contigo. O Senhor já passou comigo pelo vale da sombra da morte. A minha vida humanamente era para ser tragada e estar morto, mas o Senhor disse: continua comigo, vem comigo. E eu digo a você nesta manhã, o meu maior projeto de vida, a maior expectativa, a maior novidade do meu caminhar, ou a notícia mais fresquinha do jornal que sairá amanhã, na minha experiência, é a caminhada com o Senhor. Caminhar com Jesus é uma santa e bendita aventura e positiva. Nunca entendemos os seus caminhos, nunca compreendemos na totalidade os seus planos, os seus projetos, como é que Ele faz, como é que Ele escreve a história, como é que Ele discerne o caminhar das vidas. Nunca entendemos. Às vezes achamos que é de uma maneira porque ela se apresenta bela, ela se apresenta uma expectativa humanamente, estrategicamente boa, mas não acontece. E às vezes de um pó, às vezes de um resto, às vezes de um refúgio, o Senhor transforma e Ele muda a realidade das vidas e transforma o miserável e o coloca sentado na mesa, à mesa com vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele perdoa o miserável, Ele abate o exaltado, Ele surpreende a sua igreja no seu dia a dia e no seu viver. Às vezes aquela reunião, aquele encontro, aquela assembleia, quando não vem muitas pessoas, apenas um pequeno grupo, alguns irmãos desanimados, seremos apenas nós hoje, não vai chegar o violão, não tem a irmã que canta bonito, não tem o irmão que faz isso, o pregador não chegou. E é exatamente naquele momento em que o Senhor visita e Ele chega na sala onde nós estamos e Ele diz: Pai, seja convosco. E ao perceber aquela presença do Senhor, que faz toda a diferença, nós vamos às lágrimas e nós nos abraçamos. Aquela ira que estava enrustida, que estava presa em nós, ela é expulsa. Aquele perdão que travava para sair é liberado. E nós percebemos a presença bendita, augusta, soberana, nobre do nosso Senhor conosco. E às vezes 2, 3 irmãos se abraçam em lágrimas diante do Senhor, porque a sua presença faz a diferença. Diga: Ele está aqui. Eu não tenho dúvidas disso, de que o Senhor marcou um encontro conosco nesta manhã. Ele está aqui. E a sua experiência se expande, extrapola, vai além da nossa imaginação. E aqueles irmãos que foram chamando, chama mais um, e chama Felipe, e chama André, e chama Pedro, e foi crescendo, e foi se espalhando. Lucas 14, 25. Quem achar primeiro pode ler, agora em voz bem alta, tá bom? Para ficar registrado aqui na transmissão. Lucas 14, 25. E outro irmão leia Atos 5, 14. Duas vozes bem altas. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim
Jesus colocou um instrumento de controle de qualidade. Jesus colocou uma trava de especificação. Jesus colocou um elemento que faz toda a diferença entre a multidão e o seguidor, entre a multidão e o discípulo, entre a multidão e o adorador de verdade. Qual foi esse critério que Jesus colocou? Diga assim: o amor. A multidão e multidão e multidão, Jesus dizia: gente, ei pessoal, alô pessoal, olha, se alguém está acompanhando o Aue, se alguém está no fuzuê da galera, no oba-oba do último sucesso gospel, se alguém está na expectativa do Grêmio, se alguém está no Aue da multidão, escutem. Se alguém não me ama, se alguém não ama a mim, ou seja, a missão, a palavra, ao estilo de vida, ao me seguir, se alguém não ama mais do que pai, mãe, etc., e até assim mesmo, não serve para ser o meu discípulo, não presta. O amor é o divisor de águas que faz a diferença entre o vivo e o morto, entre o seguidor e a multidão. Afastar aqui um pouco das crianças, estamos fazendo muito barulho, mas eu acredito que os meninos escutam bem. É o amor, e esse amor não é o sentimento, ele trai a nossa cultura ocidental, fajuta, flácida, enganosa, enganável. Eu te amo, mas aí a pessoa acontece algum problema, agora eu não te amo. Vai separar por quê? Porque eu não amo mais. Mas você não amava até o mês passado, mas agora eu não amo mais. Eu vou viver com você para sempre, eu te prometo, mas agora não. Eu amo o meu trabalho, aí daqui a pouco o trabalho não serve mais. O que está fazendo? Agora eu estou fazendo outra coisa, porque eu descobri algumas coisas e agora eu não amo mais. Eu amo a minha profissão. E aí, como está a sua profissão? Agora eu já estou em outra profissão. Eu amo fazer a obra de Deus. E agora, o que aconteceu? Está fazendo a obra de Deus que você tanto ama? Não. Por quê? Porque encontrei o irmão Fábio, que o pastor prometeu não sei o quê, que o presbítero, se eu não amo, desamo. Irmãos, essa cultura, esse conceito de amor ocidental é uma fantasia. Só presta para poeta noiado entrar nos seus devaneios. Só serve para modinhas de carnaval que duram 4 dias. Quando Jesus falava em amar, em amá-lo e amar a missão, Jesus estava falando de um contrato irretratável, de um contrato ao qual não cabia distrato. Jesus falava de eternidade, falava de renúncia, falava de sofrimento. Jesus não estava falando em noite de núpcias, em lua de mel. Jesus estava falando numa vida a longo prazo, em levar carga, em cuidar de criança, em limpar bumbum de criança, em acordar 10 vezes durante a noite para dar uma comidinha ao bebê.
uma vida a longo prazo, para a vida toda. Jesus estava falando de transpassar o vale de Jabó, lágrima, sangue, suor, uma vida inteira. Quando o dia amanhecer com o sol pujante, ou quando aparecer o céu cinzento e nublado, quando as emoções estiverem aflorando e quando você estiver com um sentimento depressivo e negativo, quando estiver declarando a vida para sempre, ou quando sentir vontade de morrer, como alguns dizem, que droga de vida. Seguir Jesus era para todas as circunstâncias. Quando o culto estiver, entre aspas, animado, e quando tudo parecer assim, porque Ele é fiel, e em todos os momentos, e com qualquer que seja a quantidade de pessoas, e que seja qual for o nível de entendimento dos discípulos, desde que sejam discípulos, Ele estará presente. Louvado seja Deus. Diga, Ele está aqui. Louvado seja o seu nome. Vocês querem me seguir? Eu estou fazendo uma proposta de amor. Mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que a esposa, mais do que os filhos, mais do que a você mesmo. Você sabe qual a proposta de Jesus? Encontre um guincho, um hook, atrele ao eu que está no seu coração, aperte todas as correntes e remova o seu eu, remova o seu egoísmo, remova o seu bem-estar, remova os seus projetos, e remova os seus planos, e remova as suas vontades, e remova o seu eu, para seguir Jesus de Nazaré. Porque a partir de então, o grito é dele, a voz é dele, a autonomia é dele, a vontade é a dele, o princípio é o dele, o jeito de ser é o dele, para sempre. Isso é seguir Jesus. Menos do que isso é a lama dos esgotos, das religiões fétidas, e que um dia se apresentarão diante do trono branco para julgamento final. Os remidos do Senhor são aqueles que removem das suas entranhas o eu, sua própria vontade, e vão buscar beleza aonde aparentemente não há beleza, vão buscar amor aonde aparentemente não há mais amor. Às vezes alguns casais nos chamam para conversar. Eu não quero mais viver com ele, e eu não quero mais viver com ele, e eu quero me separar, e eu vou separar. E a gente começa a conversar, depois começa a falar do amor de Deus, e depois começa a falar do que Jesus é, do que Ele representa, e do seu perdão e da sua graça. E quando estão os dois, começamos a ler a palavra, e oramos e lemos a palavra, oramos e lemos, e oramos e lemos, e oramos, e daqui a pouco um começa a chorar, e o outro começa a chorar, e às vezes saem dali abraçados. Porque seguir Jesus confunde a mente humana, seguir Jesus confunde a lágrima, confunde o projeto humano, seguir Jesus confunde o plano da carne. O Senhor ressuscita o amor que havia ido embora, Ele ressuscita a esperança, Ele ressuscita o sonho, Ele ressuscita as lembranças, Ele faz prevalecer as memórias. Às vezes conversando com ele, com algum casal querendo separar, não tem mais jeito. Aí a gente começa a relembrar quem fulana era para você.
Os cabelos que estão embranquecidos nela, como é que surgiram? Foi de repente? Fruto de uma maquiagem? Não. E começam a relembrar a história do que passaram, do que viveram, a dificuldade do primeiro filho, a crise para comprar o primeiro berço, as vezes que tiveram que comer sem carne pura, vamos dizer, e vão relembrando. Daqui a pouco o outro começa a relembrar, e daqui a pouco o outro começa, e daqui a pouco não quer mais se separar. Porque a vida passa a ter um outro significado quando a gente reconhece o andar de Jesus, a companhia de Jesus, Ele que imprime em nós como quer, na forma que quer, o tempo que quer, e Ele ressuscita amor. Por isso que Ele diz: você quer me seguir? Você quer ser um seguidor? Então deixe de lado a sua lógica. Você agora vai viver a mais frondosa e a mais fantástica experiência de amor, um amor genuíno, um amor reconciliável, um amor que é perene, porque a sua fonte está no trono de Deus, um amor que se espalha para todas as áreas da vida. Ele é amor romântico, mas Ele é amor amigo, e Ele é amor ágape, Ele é amor celestial, Ele é espiritual, Ele é indiscernível, Ele é indecifrável, Ele é eterno, Ele tem uma mistura com divindade, o amor que se atrela ao amor divino. Aleluia! E tudo pode acontecer. Meu irmão, se não for essa a sua caminhada, desista. Essa semana eu estava conversando com um casal e perguntei: você quer receber o governo de Jesus em sua vida? Quer receber o governo de Jesus em sua vida? Essa frase, quer aceitar Jesus, é muito. Eu pensei nos colocações, não vou dizer não, para me escandalizar os irmãos. Ela caiu no mau uso. Aí a pessoa pergunta: você quer saber se eu quero me converter? Não, eu quero saber se você converter. Tudo bem, uma palavra legítima e bíblica, porém tem sido prostituída aí por aí afora. Você quer receber o governo de Jesus? O que é? E o que é isso? É para Ele ser seu dono. É para daqui em diante você tratar sua esposa como Ele quer, e ser tratado por ela como Ele quer, e administrar seu dinheiro como Ele quer, e seus filhos, e sua casa, e etc. como Ele vai mandar na sua vida. E você vai pegar o seu eu, o seu jeito, vai jogar no lixo. Você quer isso para sempre? Estou perguntando se você quer ser feliz com Jesus, não. Perguntando se você quer que Ele governe do jeito que Ele é a sua vida. Amém. E eu disse: eu quero. Depois não disse: eu quero. Bom, não sei se eles estavam falando a verdade ou não. Estão aqui hoje. Ainda sustenta essa palavra, Bruno, já se arrependeu. Sustenta? Amém. E você, Juninho? Amém? Vamos ver. Vamos ver. E eu disse aos dois: agora vocês têm que escolher. Eu escolhi outro casal essa semana, uma pessoa que estava conosco. Eu digo: agora você tem o resto da sua vida para provar o que está dizendo. O resto da vida para provar o que está dizendo. Quando for daqui a 2 anos, eu vou chegar: Bruno, Juliana, Tânia, e aí? Como é que está? A emoção passou, a fantasia, né? Bom quando a gente vem aqui, amém, vamos seguir Jesus e a igreja. Meu irmão, a partir de hoje, você é irmão, está certo, vamos
caminhar. Agora, quando o irmão se deparar com o joio que transita no meio do trigo, e quando as falhas forem evidenciadas, e quando as crises acontecerem, aí um vai apontar o dedão no outro. Você não disse que agora era crente? Dedão, né? Aí o outro, você não disse? E vem as cobranças. Irmãos, só tem um lugar para nós olharmos, é para a cruz. Amém? Quando você perceber falha no seu irmão, pega na mão dele, irmão, vem cá, vamos dar uma voltinha ali, vamos para a cruz. Pastor, e onde é essa cruz? Aí vai para a Palestina? Não, você pode se ajoelhar no seu quarto, ou de sala, ou debaixo do pé de jaca, onde você estiver, vamos para a cruz, vamos conversar com o Senhor, vamos visitar a casa do Mestre. Ele está nos chamando para conhecer a sua intimidade, o lugar onde Ele mora, o lugar das revelações do seu comportamento, a sua identidade. Vamos estar com o Senhor. Aí quando sair de lá, a fogueira estará acesa, a chama estará queimando, porque na presença do Senhor há óleo fresco da unção, há perdão, há alegria, há vigor, e faz com que o tempo passe e você continue amando ao Senhor e chamando outras pessoas. Venham ver, eu encontrei, venham ver, vamos conhecer o Messias, venham ver. E eu encerro essas palavras dizendo ao irmão: chame mais um. Chame mais um, meu irmão, para conhecer essa graça, para estar vivendo isso com a gente. Chame mais um. O Senhor passou instruções lá no Velho Testamento a Moisés, dizendo: separa homens de verdade, treina esses homens e coloca esses homens na missão. Aleluia. Tantas coisas para dizer e não há mais tempo. Irmãos, vamos viver essa graça. Vamos chamar mais um. Em um ano, irmãos, uma igreja com 2 membros. Há alguma igreja aqui que tem apenas 2 membros? Alguma? Não. Todas têm mais de 2, pelo menos, né? 3, 4, 5, não sei. Mas uma igreja com 2 membros em um ano de ensino, de discipulado, de pregação da palavra, é natural que ela se transforme em 4. Em 2 anos, esses 4, gerando mais um, chamando mais um, forme 8. Em 3 anos, esses 8 serão 16. Em 4 anos, esses 16 serão 32. E em 5 anos, esses 32 serão 64. Um por ano. Esse projeto, irmãos, ele não é muito para nós. Por quê? Por que esse projeto não é muito para nós? Porque nós vivemos com pessoas. Nós não alimentamos os irmãos de viverem presos num curral de 4 paredes, presos ao limite do templo, ao limite do domingo, ao limite do culto, ao limite do apóstolo, que aqui é que se vem receber de mim a palavra de poder ou a oração forte. Não temos essas manias. Os irmãos vivem com pessoas, os irmãos vivem com vizinhos que enfrentam dramas, com colegas de trabalho. Escutaram o testemunho da irmã Eliana, uma pessoa em crise que é chamada para a graça. Amém. Outro que estava passando isso,
Luciane chamou a irmã, está aqui, recebendo o governo de Deus em sua vida. Jorge, Jailton, chamaram os vizinhos, né? Juliana e Bruno, e assim sucessivamente. Alex de Bezerro chama, Val chama, o outro chama, o outro vai chamando, chame mais um. Infelizmente, irmãos, o nosso compromisso, ele está um compromisso em alguns irmãos, né? Para alguns irmãos, um compromisso de amor romântico, que começa e desvanece. Então, lá no último congresso, agora em abril, ontem, nós estávamos, né, em grupos familiares missionários, a multiplicação, a formação de dezenas de grupos, e os irmãos chamando, e consolando você, e levando a mensagem. De repente a gente começa a perceber a temperatura, né, indo embora. Cadê a esperança? Você me ama mais do que ele, ela, aquele, aquilo. Você me ama. Amas-me a mim. O crivo é o amor. Ele está aqui. Por isso, chame mais um, em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão. A quem você vai procurar essa semana? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Ó Deus eterno, muito obrigado por essa manhã, pela tua presença, pela tua palavra, pela força do Evangelho que sustenta a identidade do Senhor Jesus, pelo propósito do Senhor na terra. Muito obrigado, Senhor, por essa presença bendita e abençoadora. Muito obrigado, Senhor, pelo teu agir no meio da igreja, pelos irmãos guerreiros e aguerridos que tem entre nós. Muito obrigado, Deus, pela alegria de termos grandes companheiros que não retrocedem, mas que avançam para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em amor de Deus eterno Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aos irmãos que assistiram e assistirão em casa, em outros momentos, recebam o nosso abraço fraterno em Cristo Jesus. Diga a pessoa que está do seu lado: foi bom você ter